Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Vocês sabem que um dos meus gêneros favoritos são os thrillers, tanto faz se policiais, se psicológicos. E eu sei que muita gente às vezes tem receio de ler, porque são livros que podem conter cenas mais pesadas, descritivas, que causam incômodos, às vezes até gatilhos. E pensando nisso, então hoje eu montei uma lista com thrillers que eu gosto muito e que são thrillers mais leves, que vocês podem ler sem esse receio. Acho que antes de começar a falar também então dos livros que eu indico pra vocês lerem, é legal mencionar alguns autores que eu não indico pra vocês se vocês procuram evitar esse tipo de leitura. Um autor que eu gosto muito, mas que vai trazer cenas mais pesadas, por exemplo, é o Rafael Montes. Inclusive a série Bom Dia Verônica na Netflix é uma série que eu achei ótima, mas é uma série pesadíssima também. Muitas vezes, né, o intuito é causar esse desconforto, faz parte do gênero, faz parte da linha ali que o autor segue, mas não é todo mundo que gosta. Existem vários questionamentos, né, a respeito do uso da violência nos livros, especialmente quando a gente tá falando de violência contra a mulher. Mas enfim, o tema do vídeo não é esse. Outra autora, né, eu li 2 livros dela, mas gostei muito, mas sei que são livros também bem pesados, é a Karin Slaughter. O Flores Partidas, por exemplo, é um livro cheio de gatilhos, de cenas assim, bem sufocantes, então é uma autora também que eu não recomendo pra quem quer evitar esse tipo de leitura. A Gillian Flynn também é outra autora que eu acho que não é uma boa pedida, e ela é um ótimo exemplo, né, de que quando a gente tá falando de thrillers psicológicos, não necessariamente eles vão ser leituras mais leves do que os thrillers policiais. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que como é psicológico, não tá necessariamente falando de crimes, vai ser uma coisa mais leve, e não, a violência psicológica é também um tipo de violência. Jon Nesbo é outro autor que eu gosto muito, mas que ele vai trazer também cenas mais descritivas, então é outro autor também que eu não acho que seja a melhor opção, né, pra quem não gosta de thrillers mais nesse estilo. E que autores, então, que livros que eu recomendo pra vocês? Uma que eu não poderia deixar de fora, óbvio, Agatha Christie, a nossa dama do crime. Peguei o Morte no Nilo aqui pra exemplificar, mas qualquer leitura da Agatha Christie vai ser tranquila de ser feita. No geral, ela tá sempre falando, né, de crimes, de investigações, de assassinatos. Então a gente parte de algo que é violento, mas ela não desenvolve dessa forma, ela não vai trazer descrições, né, escabrosas, e mais do que tudo, ela sempre tem um tom de divertimento ali na leitura. Então a forma de como ela narra, como ela descreve os personagens, como ela conduz as coisas, tem uma atmosfera mais leve ali, né? Às vezes ela faz uso de ironia também. Morte no Nilo, né, também no caso, ele é um daqueles livros que todos os personagens vão ser odiosos. Ela constrói os personagens de uma forma, né, que façam com que eles não sejam personagens agradáveis, porque o intuito também é botar todo mundo ali como suspeito do crime. Outro que eu recomendo pra vocês é o Guillaume Musso, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu li 2 livros dele que foram publicados aqui no Brasil pela Verus, quero ler outras coisas do autor. E ele é tão leve que quando eu comecei a ler, na real, eu achei que fosse um romance, uma história de amor, não um thriller, né? Então esse livro começa, né, com um homem e uma mulher que se esbarram no aeroporto, eles acabam trocando o celular, um fica com o celular do outro, não percebem, um vai pros Estados Unidos, o outro vai pra França, e eles só vão perceber a troca depois, começam a se comunicar dessa forma, e o autor tem essa escrita, né, com momentos também divertidos, deixando um ar bem leve, e aí de repente ele entra, né, numa investigação policial, se descobre que tem todo um segredo por detrás ali, e isso me pegou muito de surpresa. Eu li esse livro há muitos anos, mas até onde eu me lembre, nada do que a gente tem da parte criminal, da parte policial, vai ser muito pesada. Talvez pode até ter alguma descrição ou outra, mas são coisas mais leves, dá pra você encarar. E a escrita do autor é muito ágil também, né? Então eu acho que ele é um livro muito gostoso de ler, que te instiga bastante, e eu acho que é uma boa pedida pra quem gosta de suspenses assim. Outro autor também, né, que vai muito por esse caminho de misturar gêneros e tal, é o Michel Bossi, também não sei pronunciar, é outro autor francês. E aqui a gente tem uma história, né, que ela vai acontecer nos anos 1990, mas ela começa a ser desenrolada uma década antes. Um avião cai, ninguém sobrevive exceto um bebê, e a grande questão é que esse bebê poderia ser de 2 famílias que estavam ali a bordo, existiam 2 bebês a bordo, e como um bebê que nenhum membro das outras famílias ainda tinha conhecido, é um recém-nascido, aquele bebê é de que família? A gente tá falando de uma época que não tinha DNA pra fazer exame pra descobrir de quem era. Então é contratado um investigador, ele passa anos da carreira
carreira dele tentando desvendar. O mistério parece que não tem solução nenhuma. E o livro, a primeira cena que a gente tem é desse investigador, depois de 15 anos tentando investigar o que aconteceu, prestes a tirar a vida. E aí, de repente, ele olha um jornal e ele tem a resolução toda no caso, no jornal ali na cara dele. Aí você passa o livro inteiro sem saber o que ele viu no jornal. Então ele é também um livro muito instigante nesse sentido. A gente tem toda essa investigação, esse tipo de suspense. É um livro também que vai trazer o drama entre os personagens. A gente tem toda uma questão familiar, tem um romance entre os adolescentes acontecendo aqui. Então também é um livro bem gostoso, bem leve, que vocês podem ler tranquilos. Uma leitura também que é muito rápida de ser feita é o livro dos espelhos do Leo Kirovich. Enfim, e aqui a gente tem uma história que ela vai trazer 3 perspectivas diferentes. A gente tá falando de um manuscrito que foi enviado para um agente literário. O autor daquele manuscrito não enviou o manuscrito completo. O agente, ele fala que ele tá narrando algo que aconteceu enquanto ele tava na época da universidade. E aí, quando o agente literário vai atrás desse autor, né, pra saber o que aconteceu, né, qual que é o final do livro, o autor está inacessível e o manuscrito final desapareceu. Então a gente tem essa investigação de onde esse manuscrito foi parar e qual é o desenrolar daquele caso que estava escrito no livro. E a gente tem a perspectiva do agente, a gente tem essa perspectiva do escritor escrevendo a história, a gente tem a perspectiva de um jornalista que vai tentar investigar esse caso e de um xerife da polícia que se envolve nessa investigação toda. Então a gente tem essa narrativa fragmentada, que é importante nessa construção da história. É um livro que te instiga, porque você também fica querendo saber, né, o que foi que aconteceu ali naquele manuscrito, o que tá acontecendo agora no presente, né, onde foi parar o manuscrito. Uma leitura também bastante leve, uma escrita bem tranquila. Outro autor, né, de thrillers policiais que eu gosto muito é o Joel Dicker, que é um autor suíço, e o Desaparecimento de Stephanie Myler foi meu primeiro contato com a escrita dele. Aqui a gente tem um policial que tá se aposentando depois de 20 anos de carreira, sem nunca ter deixado de solucionar um caso, e aí no dia da aposentadoria, da festa de aposentadoria, uma repórter chega pra ele e fala: então, na verdade teve um caso que você solucionou errado. E aí logo depois essa repórter desaparece. Os livros do Joel Dicker são muito complexos, ele sempre vai trazer histórias com várias camadas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos fatores interligando ali, múltiplas narrativas. É um livro também muito instigante, que também não vai pesar a mão em nenhum tipo de descrição mais violenta, sensações angustiantes. A sensação que a gente tem é essa de avidez, de querer continuar lendo. Em áreas nacionais, a gente tem o Jogo do Rato, Denis Vinícius, que eu vivo recomendando pra vocês. É também um thriller policial. Aqui a gente tem um autor que começa a escrever uma história quando ele tá com bloqueio criativo e ele recebe essa dica de história por e-mail, né? Uma pessoa fala: olha só, eu tenho essa história aqui, eu quero que você escreva. E quando ele começa a escrever, depois ele descobre que aqueles crimes, na verdade, estão de fato acontecendo. E também o Denis tem uma escrita super ágil, é um livro muito rápido, que você não quer parar de ler. Foi um livro que trouxe reviravoltas, que me surpreendeu, mesmo eu tendo adivinhado quem era o assassino, e que também não pesa a mão em nenhum tipo de violência. Já indo pra thrillers mais psicológicos, A Outra Senhora Parrish, da Liv Constantine, que é um pseudônimo de 2 irmãs. É um thriller também ótimo pra quem procura leituras mais leves, leituras mais ágeis, e também aqui acho que pra quem quer começar a ler thrillers, né? Eu acho que o livro talvez ele tenha mais impacto se você não tá muito habituado a ler o gênero. A premissa parte, né, de uma amizade entre 2 mulheres. São 2 mulheres que vão ficar muito amigas, muito próximas uma da outra. Não dá pra falar muito pra não entrar aqui em grandes spoilers. É um livro que ele vai ter também, então, toda essa reviravolta. Uma reviravolta que, na verdade, eu já imaginava. Foi um livro que eu adivinhei o final. Mas isso não fez a leitura, né, menos agradável pra mim. Foi aquela leitura que eu não conseguia parar de fazer, um livro que eu devorei, foi um livro muito gostoso de ler, e que quando chegou no final, sabe aquele final que você torce muito pra acontecer? Que você fica esperando a justiça ser feita? Foi isso. Outro thriller psicológico bem similar, né, a Ares desse aqui, é uma questão de confiança. A gente tá falando de uma mulher que ela vai se mudar pra uma nova vizinhança com a filhinha dela, e a gente vai mostrar, né, como essas relações são feitas ali naquele bairro, as pessoas se aproximando, mas a gente tem segredos não revelados, coisas ocultas. Eu não lembro exatamente todas as temáticas que são abordadas nesse livro. Eu acho que ele não tem nada muito de violência, é mais uns segredos, né, que são mantidos aqui. Mas foi um livro também muito instigante pra mim. Sabe aquele livro que você não quer parar de ler, que você fica: o que tá acontecendo? E aí quando tem as reviravoltas, eu fiquei assim:
engajadíssima no livro, então eu gosto muito dele, então eu acho que o suspense funciona muito bem e também é um livro tranquilo, de leitura leve. Outra recomendação, né, que eu acho que funciona principalmente também pra quem tá começando a ler, que vai ter esse suspense, por mais que ele tenha algumas situações perturbadoras, não tem nada pesado, nada super descritivo, é o Verity da Colleen Hoover. Ele é um livro que divide opiniões, né, particularmente a reviravolta que tem no final, eu acho que fez o livro funcionar melhor pra mim, porque também foi um livro que eu meio que já tinha adivinhado o que tava por trás, então a reviravolta que tem no fim, eu acho que trouxe um outro significado pras coisas e aí me ganhou mais. Ele é um livro que ele vai focar muito ali também nas questões familiares, ele vai trazer situações perturbadoras, sim, mas de novo, eu não acho que seja nada muito pesado, nada muito violento. Ele vai trazer ali um incômodo, mas eu acho que é mais no sentido de te instigar pra leitura ou de causar raiva, revolta, do que a ponto de ser algum gatilho. E aí, por fim, outro livro também que é uma leitura muito frenética e ele vai misturar a questão psicológica com a sobrenatural, é o As Gêmeas do Gelo, do S. K. Tremaine. Aqui a gente tem um acidente que acontece envolvendo duas irmãs gêmeas, uma delas morre, e agora, depois de 2 anos, essa que sobreviveu tá falando que os pais se confundiram, que ela, na verdade, é a outra menina e que quem morreu não é quem eles acharam que tinha morrido. E aí a gente tem toda essa questão psicológica envolvendo, entra também no drama familiar, as coisas que estavam escondidas. Olha, foi um livro assim que eu não queria parar de ler, que eu fiquei muito presa a todas as reviravoltas, que eu gostei demais de toda a construção, né, que o autor traz aqui, e que, como eu mencionei, ele vai ter essa mistura de psicológico com sobrenatural, que faz a gente ficar se perguntando o que é real e o que não é. E aí, gente, que outros thrillers vocês acrescentariam a essa listinha? Deixem nos comentários de vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda demais meu trabalho, faz com que o vídeo seja impulsionado, chegue ainda a outras pessoas. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.